2 Coríntios 4, capítulo 16. Vamos ler o título, vamos. Diz assim: o desígnio e efeito das aflições, as coisas visíveis são contrapostas às invisíveis. Por isso não desfaleçamos mais, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque os que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Deixe-se assentar, por favor, adorando e glorificando o nome santo do Senhor. Meus irmãos, louvado seja Deus. Nós estamos diante desta palavra que Deus colocou no nosso coração para trazer para a igreja do Senhor nesta noite, nesta oportunidade. E, meus irmãos, Deus colocou no meu coração um tema para trazer nesta noite acerca da humilhação. Louvado seja Deus. Porque, meus irmãos, nós sabemos que servir a Deus não é fácil. Nós sabemos que existem muitas pessoas que servem a Deus, que estão passando por tribulação, estão passando por humilhação. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que por meio desta palavra, Deus, aleluia, vai falar aos nossos corações nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. E para começar esta palavra, meus irmãos, eu quero falar acerca das ostras. As ostras, aleluia, elas vivem, aleluia, no mar. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos, meus irmãos, que elas vivem dentro de uma concha. E em algum momento, quando ela abre a concha, algum inseto entra dentro daquela concha, e a ostra, para se defender daquilo que a incomoda, ela solta um líquido. Louvado seja o nome do Senhor. E ela vai soltando cada vez mais líquido sobre aquele inseto, a ponto daquele líquido ir cobrindo aquele inseto e se tornar uma joia rara. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, é diante da dificuldade, é diante da adversidade que Deus conhece o meu e o teu coração. É diante da invasão do inimigo, como na vida da ostra, diante da invasão que ela libera a substância para a formação de uma joia rara. Louvado seja o nome do Senhor. E assim na vida de um cristão, muitas e muitas vezes, para Deus conhecer o que está no meu e no teu coração, Ele permite às vezes que sejamos invadidos. Ele permite que às vezes sejamos caluniados, que sejamos humilhados, que sejamos perseguidos. E quando nós entendemos, meus irmãos, que a tribulação, a humilhação, ela produz em nós um peso de glória, nós começamos a enxergar de maneira espiritual. Nós começamos a enxergar, aleluia, não apenas o problema que nós estamos passando, não apenas a invasão do inimigo, mas a oportunidade de criar joias raras diante da invasão. Louvado seja o nome do Senhor. E ao longo desta mensagem, louvado seja o nome do Senhor, Deus me coloca no coração para falar um pouco acerca da humilhação de um homem chamado Jó. Meus irmãos, por que eu quero já começar falando de Jó? Porque a humilhação de Jó é uma das humilhações mais grandes, mais tremenda e mais terrível. A prova de Jó é uma das provas mais tremendas e mais terrível que nós podemos encontrar na Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, porque Jó era humano, assim como eu e você. Segundo, porque Jó, ele não devia nada, aleluia, para estar passando por aquilo, mas havia um propósito, havia um desígnio da parte de Deus
havia uma guerra entre Deus e o inimigo, e começou por meio de um diálogo, e Jó, ele estava envolvido no meio desse diálogo, aleluia, e Deus tendo um propósito na vida de Jó, querendo formar joias na minha e na tua vida, louvado seja o nome do Senhor, e trazer para mim e para a tua vida um ensinamento, louvado seja Deus. Nós sabemos que Jó, ele era o homem mais rico do Oriente, mas Jó, num piscar de olho, ele perde tudo, e vem o mensageiro. Aí aquele mensageiro mal acabara de dar a mensagem, aleluia. Jó recebe a mensagem que havia perdido os seus filhos. Meus irmãos, só quem sabe o que é um filho é quem é pai e quem é mãe, e que tem amor verdadeiro. Quem não tem não vai saber nunca. Mas quem ama, aleluia, a Bíblia diz que Jó amava os seus filhos, Jó oferecia sacrifício pelo pecado dos seus filhos. Jó era um homem reto, um homem justo diante de Deus. Mas havia um propósito na vida deste homem chamado Jó. E Jó, ele é acometido, aleluia, por uma enfermidade terrível, tremenda. Aleluia, a enfermidade que o seu corpo começa, aleluia, a se deteriorar, de maneira que Jó começa a cheirar mal. As suas unhas caíram, a sua pele estava coberta de feridas, a ponto de nem mesmo os seus servos, os seus escravos não mais o atendiam. Louvado seja o nome do Senhor. Até mesmo as pessoas que ele sustentava, que ele pagava um salário, não mais o atendiam. E aí Jó percebeu que a situação estava difícil, estava caótica. Jó começa a sentir um lixo, louvado seja o nome do Senhor, e ele vai para o monturo da sua casa, porque monturo é lugar de lixo, é onde acumulamos trecos que não precisa mais, aonde o lixeiro vai passar e vai levar embora. E Jó, ele havia perdido o conforto da sua casa, estava no monturo, junto com os cacos, aleluia, utilizando de cacos para coçar as suas feridas. A Bíblia vai dizer que até mesmo as crianças zombavam dele, não se aproximavam mais dele. A Bíblia vai dizer que a sua própria esposa lhe vira as costas e diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Meus irmãos, eu confesso para os irmãos que nós passamos pela provação, mas quando nós temos um amigo para contar, quando nós temos uma esposa para contar, um amigo para pedir um conselho, um filho para contar, o negócio não está tão caótico assim. A situação na vida de Jó estava tremenda, até os seus servos, as crianças, a sua própria esposa havia lhe virado as costas. Uma humilhação tremenda, terrível, louvado seja o nome do Senhor. E como se não bastasse, chegam os acusadores, aqueles que eram seus amigos, que deviam lhe oferecer o ombro, aqueles que deviam chegar e conversar com ele, lhe dar um apoio, uma palavra amiga, orar com ele, chorar com ele, lhe viraram as costas. E começaram a acusar, a apontar o dedo na cara. Meus irmãos, começaram a acusar Jó de ser um pecador, começaram a acusar Jó de ser um homem injusto, começaram a acusar Jó de estar sofrendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, por causa do seu pecado. E nos dias de hoje não é diferente, Às vezes as pessoas nos veem na humilhação, nos veem passando pelo processo, passando pelo desígnio de Deus, e já aponta o dedo e fala: olá, está pagando pelo pecado, olá, bem feito, aleluia, aleluia, porque Deus avisou, olá, bem feito, aleluia, não se arrependeu, há pecado escondido, Essa é uma
cultura do Antigo Testamento, é uma cultura dos escribas, dos fariseus, dos judeus, que quando estava passando por uma prova era porque era amaldiçoado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia está cheia de histórias, aleluia, cheia de revelações, cheia de ensinamentos, aleluia, que não é desta maneira que funciona. E Jó estava ali acusado no monturo, um caco, humilhado, rejeitado, não prestava mais para a sociedade, não servia mais nem para a sua esposa, não servia mais para os seus empregados, para os seus amigos. Mas Jó servia para Deus. Aleluia. Meus irmãos, no meio desta mensagem eu quero falar acerca da humilhação de Israel. Israel estava sendo humilhado. Um soldado chamado Golias, durante 40 dias, ele vinha ao topo do monte e gritava para Israel: dê-me um homem para lutar comigo. Se ele me vencer, nós seremos vossos escravos. Se eu vencer, vocês serão nossos escravos. Louvado seja o nome do Senhor. Golias era um homem muito grande, um homem alto em estatura. Louvado seja o nome do Senhor. Com quase 3 metros de altura. Louvado seja o nome do Senhor. E não havia nenhum soldado para confrontar aquele homem. O inimigo todo dia se levantava para afrontar. O inimigo todo dia se levantava para humilhar. Dê-me um homem. É como se Israel não tivesse um homem para defender a nação. É como se Israel não tivesse um homem para defender, aleluia, a liberdade do seu povo. Israel estava humilhada. Israel estava arrasada. Deus olha lá de cima, vê aquele gigante confrontando o seu povo. Deus vai lá e envia um menino. Golias gritou por 40 dias pedindo um homem. Deus disse: não precisa de um homem não. Basta um garotinho. Segundo estudiosos, Davi tinha uma média de 15 anos. Uma humilhação tremenda, uma humilhação terrível. Já pensou todo dia alguém batendo na tua porta? Te confrontando, aleluia, te humilhando, te colocando para baixo. Os soldados israelitas se escondiam, corriam. Louvado seja o nome do Senhor. Mas deixa eu dizer uma coisa: havia um propósito, era para que Davi fosse honrado. No meio da humilhação, a pérola estava sendo formada, assim como é nas ostras. Louvado seja o nome do Senhor. É no meio da invasão, no meio da humilhação, que a pérola está sendo formada. E Deus levanta Davi. Davi vence o gigante. 40 dias de insulto. Deixa eu te dizer uma coisa: eu não sei há quanto tempo você está sendo insultado, eu não sei há quanto tempo você está na humilhação, está na provação, mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus vai te dar estratégia. Talvez estejam esperando assolar, talvez esteja esperando um confronto com o homem. Deus pode até enviar um menino para te abençoar, porque Deus é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus é o Deus que tem um fim para esta humilhação. Mas é dentro do seu tempo e dentro do seu propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E eu quero falar também na humilhação acerca de um homem chamado Davi. Davi, ele passou por uma humilhação tão grande, a ponto de ter o seu reinado tomado pelo seu próprio filho, a ponto do seu próprio filho ter relações em público com suas esposas. Louvado seja o nome do Senhor. E está escrito na palavra de Deus, e não é vergonhoso pregar a palavra de Deus. Glória a Deus. Davi foragido, fugindo do seu filho Absalão. Enquanto Davi estava foragido, aleluia, a palavra de Deus vai dizer que havia um homem que jogava pedra na cabeça de Davi, que amaldiçoava a vida de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. E
Imagina, meus irmãos, um rei fugindo para não morrer. Imagina um rei, meus irmãos, fugindo, aleluia, e outra pessoa amaldiçoando o rei, jogando pedra na cabeça do rei. O rei estava fugindo, mas tinha soldados. Os soldados tentaram se levantar para acabar com aquela humilhação. Ele diz: não, deixa ele. Se o meu próprio filho está querendo me matar, quem sabe Deus transforme essas maldições em bênção. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Deus é o Deus que transforma maldições em bênçãos. Deus é o Deus que transforma a invasão em pérola. Deus é o Deus da transformação. É o dono do tempo. A tua aprovação tem um propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Estão te humilhando, está passando pela humilhação, aleluia, está sendo injustiçado, louvado seja o nome do Senhor. Aproveita para produzir pérolas, aproveita para compor um hino novo, aproveita para escrever um poema, aproveita para pregar uma mensagem nova. E achei, porque na própria harpa nós vamos encontrar que os melhores hinos e poesias foram escritos em tribulações. É no momento da dor, é no momento da dificuldade, da invasão, é no momento do problema que nós somos conhecidos, que é conhecido aquilo que está no meu e no teu coração. Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida. Esta humilhação não é o fim, esta humilhação é para que as pérolas sejam, aleluia, formadas dentro de você. E essas pérolas, ela vem por meio de testemunho. Essas pérolas, ela vem por meio de choro. Essas pérolas, ela vem por meio de almas convertidas. Essas pérolas, ela vem por meio do louvor de uma pregação. Almas se rendendo aos pés do Senhor. O nome de Deus sendo glorificado na tua vida. Vale a pena passar pelo processo. Vale a pena, louvado seja o nome do Senhor. Ao invés de reclamar, ao invés de ficar olhando com os olhos carnais, aproveita para olhar com os olhos espirituais, de enxergar o que Deus vai fazer na tua vida. Porque o homem carnal, ele vê o que está diante dos seus olhos, mas o homem espiritual, ele consegue enxergar pela fé. Aqueles homens carnais tentando defender Davi, querendo matar aquele homem. Davi disse não, Davi era espiritual. Ele disse não, deixa ele. Quem sabe Deus transforme essas maldições em bênçãos. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus é o Deus que transformará as maldições da tua vida em bênção, para que o nome do Senhor seja glorificado. Apenas passa pelo processo. Apenas escreve um cântico novo. Apenas adore a Ele. Adore o Senhor com alegria. Adore o Senhor com lágrima. Adore o Senhor na tribulação, na perseguição, porque produz em nós um peso de glória. Glórias que receberemos nessa vida. Glórias que receberemos na eternidade. O teu sofrimento está gerando pérola para a tua coroa. Porque há uma coroa preparada para ti. O sofrimento produz peso de glória eterno na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nesse ponto da mensagem eu quero falar da humilhação de José. Se a tua vida está difícil, meus irmãos, nós somos muito manhosos demais. Nós somos mimados demais. Nós reclamamos por muito pouco. Antes da invasão, nós já estamos querendo liberar a substância. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, se nós for ver a vida de José, José era um homem justo, um homem correto. Mas para os seus irmãos ele não valia nada. Pegaram José e venderam ele. Pegaram José, escravizaram ele. Caluniaram José e colocaram em uma cadeia. Aí ele tinha tudo para dizer: não, eu não quero mais ser justo.
Cristo, eu não quero mais ser fiel. Agora imagina as pessoas em volta de José dizendo: não, ele está preso, será que ele tem culpa no cartório? Será que ele cometeu mesmo esse crime? Talvez alguém o defendesse. Muitos julgavam, muitos acusavam, louvado seja o nome do Senhor. Mas o sofrimento de José produzia pérolas, o sofrimento de José, a humilhação dele produzia coroa, produzia pérolas na sua coroa, assim como o meu e o teu sofrimento está produzindo, produzindo vida, produzindo coisas ainda maravilhosas. Se nós comparar o preço da ostra com o preço da pérola que ela produz, ei, deixa eu te dizer uma coisa. É por isso que muitas pessoas olham para você, não dá nada por você, acha que você não presta, que você não tem jeito, que para você não tem mais saída. Tem pessoas que te vendem, que te humilham, louvado seja o nome do Senhor. Não se preocupa não, deixa humilhar, deixa pisar, deixa caluniar, não precisa nem dar resposta para ninguém. Louvado seja o nome do Senhor, apenas adore o Senhor, apenas produza. Meus irmãos, a Bíblia é cheia de humilhação. Antes de ser exaltado tem que ser humilhado. Eu não achei outro caminho ainda. Se alguém achou, me diga, que eu quero pegar esse caminho aí, se não for atalho. Porque se for atalho, eu prefiro ir pelo caminho estreito. Eu prefiro andar pelo caminho estreito. Vou falar da vida de uma mulher chamada Ana. Ana era um opróbrio, Ana era uma vergonha. Louvado seja o nome do Senhor. A sua rival Penina dava filho ao seu esposo Eucana, mas Ana não conseguia engravidar. E ela passando por humilhação, sendo perseguida, sendo humilhada pela sua rival. Louvado seja o nome do Senhor, sendo provocada no dia a dia, até quando ela ia para o templo adorar, a sua rival estava caluniando. Quando ela voltava do templo, aleluia, a sua rival estava provocando, louvado seja o nome do Senhor, mas ela estava adorando, ela estava orando. Enquanto ela orava, Deus deu um filho, e tirou dela o opróbrio, tirou dela a vergonha, e honrou o seu filho, aleluia, e a sua história é contada até os dias de hoje. Glória a Deus. E ninguém sabe o nome dos filhos de Penina, mas o nome do filho de Ana se chama Samuel. Louvado seja o nome do Senhor, ungiu o rei. Louvado seja o nome do Senhor, foi um profeta. Louvado seja o nome do Senhor, juiz. Meus irmãos, que coisa gloriosa servir a Deus. Que coisa gloriosa, aleluia, passar pela humilhação. Que coisa gloriosa é continuar confiando, acreditando que o nosso Redentor vive, que Ele vai se levantar em teu favor. O nosso Redentor vive, e Ele vai se levantar em teu favor. Deixa humilhar, deixa perseguir, deixa caluniar. Não precisa dar resposta para ninguém, não. Deixa acusar, não tem problema. Deixa os amigos de Jó acusar, apontar o dedo, criticar, não tem problema. Deixa. Depois você ora por eles. Deus te abençoa e abençoa a vida deles. Meus irmãos, uma mulher chamada Tamar, ela casou com o filho de Judá. Ele era desobediente, Deus mata ele. Ela casa com o segundo filho, chamado Onã. Aleluia, Onã, aleluia, não querendo dar não querendo dar o seu prole, aleluia, para o seu filho na lei do irmão seguinte. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, na lei do levirato, louvado seja o nome do Senhor. Ele deixa que ela continue sendo um opróbrio. Mas Deus vai lá e tira a esposa de Judá. Ela morre. Judá procura uma prostituta, mas ele não encontra uma prostituta, ele encontra a sua nora, uma mulher a quem Deus tinha um projeto, uma mulher a quem Deus queria honrar. O homem queria humilhar, viveu humilhada, viveu como viúva. Louvado seja o nome do Senhor, como opróbrio, como uma vergonha, mas Deus tinha honra para a sua vida.
E o que me chama a atenção, meus irmãos, é que todas essas histórias geraram pérolas. Aleluia! Todas essas histórias geraram pérolas. A história de Jó gera pérolas. A história de Israel tem gerado pérolas. Louvado seja o nome do Senhor. A história de Davi tem gerado pérolas. E deixa eu te dizer uma coisa, você é uma dessas pérolas. Deixa eu te dizer uma coisa, eu sou uma dessas pérolas. Louvado seja o nome do Senhor. Você é valioso, você é precioso para Deus. Talvez as pessoas olhem para você, não te dá nada, não acredita no teu chamado, mas Deus investe em você. Ele acredita em você e Ele sabe o teu valor. Quando você está chorando, quando você está gemendo, quando você está clamando, aleluia, você está produzindo. Aleluia. Todas essas histórias produziram pérolas. Todas essas histórias, aleluia, têm levado, aleluia, pessoas a se converterem, a buscarem a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, terem uma vida de intimidade com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda, meus irmãos, nessa mensagem eu quero falar sobre algo grandioso. O mesmo carbono do lápis é o carbono que é transformado em diamante. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto vale o lápis grafite? Nós compramos baratinho, em quase qualquer esquina, em todos os bairros tem. Mas diamante não é para qualquer um, não. É só para os escolhidos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa, para o carbono do lápis, aleluia, se transformar em um diamante, ele precisa passar por um processo. Existem duas maneiras desse carbono se transformar em um diamante. Um processo é o processo do tempo, vai levar muitos e muitos anos. Aleluia. O outro processo, louvado seja o nome do Senhor, é a pressão e o calor. A pressão e o calor, aleluia, sobre o carbono transforma em diamante, em uma joia rara, maravilhosa, aleluia, que serve para enfeitar. Não é para qualquer um, é para os escolhidos de Deus, para aqueles que estão debaixo da promessa, o melhor dessa terra. E por meio da revelação desta palavra, eu quero te dizer que Deus tem o melhor desta terra para mim e para a tua vida. Passa pelo processo, vai adorando, vai escrevendo, vai compondo, aleluia, vai pregando, vai orando, vai adorando, e Deus vai trabalhando na tua vida. E eu sei, não importa o tamanho da humilhação, tem que passar pelo tempo, tem que passar pelo calor, tem que passar pela pressão. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus sabe exatamente a pressão que você precisa. O carbono, se ele for pressionado demais, se a temperatura aumentar demais, ele vira carvão outra vez. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você não vai virar carvão não, você vai virar diamante. E sabe por quê? Porque quem está, aleluia, passando pelo tempo, quem está passando pelo tempo pela tua vida é Deus. Quem está te pressionando é Deus, aleluia. Quem está te aquecendo é o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, meus irmãos, como a água se transforma em gelo, em cubos de gelo, não deixa de ser H2O por meio do resfriamento, é dessa mesma forma que o diamante, aleluia, é transformado por meio do carbono. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que passar pelo processo. Nós colocamos a água no freezer, aleluia, ela vai virar uma pedra. Louvado seja o nome do Senhor, e vai ter utilidade. Louvado seja o nome do Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa, você é um vaso precioso, você tem muita utilidade nas mãos do Senhor. Deus tem coisas grandes para fazer por meio da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem grandes
coisas para fazer por meio da tua vida. Não importa, deixa humilhar, deixa perseguir, deixa injustiçar, deixa caluniar, não tem problema, não precisa dar resposta, não, apenas ora, porque é Deus quem vai fazer a obra na tua vida. E caminhando para o final dessa mensagem, eu quero falar acerca de um homem chamado Jesus Cristo. Meus irmãos, eu comecei por Jó, que eu falei que era uma das maiores humilhações. E agora nós vamos finalizar por um homem chamado Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele é filho de Deus. Deus é dono de toda a galáxia, de todo o universo, é criador. Mas Jesus, ele não tinha onde pousar a sua cabeça. A aflição na vida de Jesus foi tão grande que ele suou gotas de sangue. Jesus, ele foi humilhado, foi cuspido, foi rejeitado, foi expulso de algumas aldeias, foi pregado em um madeiro, chicoteado, louvado seja o nome do Senhor, morto e ressuscitou ao terceiro dia, e está à direita de Deus, gerando pérola. Se não fosse o seu sofrimento, eu e você não teríamos o direito de estar aqui. Se não fosse o seu sofrimento, eu e você não tínhamos a oportunidade de adorar, de glorificar o nome santo do Senhor. Porque só os sacerdotes podiam entrar nos santos dos santos. Mas hoje você pode entrar nos santos dos santos. Olha o que o sofrimento de Cristo produziu em nossa vida. Produziu um peso de glória. Meus irmãos, se vocês soubessem como é bom estar na casa de Deus, se vocês soubessem como é bom estar na presença de Deus, se soubessem o quanto vale a pena passar pela perseguição, pela calúnia, pela angústia, para estar na presença de Deus, se soubesse quanto vale a pena ser humilhado para estar na presença de Deus. Porque não é qualquer um que consegue chegar na presença de Deus, mas você conseguiu chegar nesta noite, você conseguiu chegar até aqui por meio dessas histórias, você conseguiu chegar até aqui por meio de pérolas que foram formadas. Louvado seja o nome do Senhor. Por meio da humilhação de muitos homens, louvado seja o nome do Senhor. Deus está trabalhando na tua vida. Não olha para o teu sofrimento, aleluia, com os olhos carnais. Não olha para o teu sofrimento com os olhos carnais, porque o carnal, ele só enxerga, aleluia, aquilo que os seus olhos podem ver. Mas o homem espiritual, com os olhos fechados, ele consegue ver o céu por dentro. O homem espiritual, ele consegue enxergar como Davi. Quem sabe Deus transforma essa maldição imensa. O homem espiritual, quando ele está passando pela prova, pelo processo, sabe o que é que ele diz? É Deus trabalhando. É Deus provando, é Deus formando meu caráter, é Deus construindo uma nova obra, é Deus me dando a oportunidade de escrever algo novo, é Deus me dando a oportunidade de se achegar mais a Ele. Aleluia. Se você pensou em parar por causa da humilhação, talvez você tenha pensado: eu sou o homem mais humilhado da face da terra. Mas Deus tem honra para a tua vida. Deus te trouxe até aqui para dizer: a humilhação vai passar. A humilhação vai passar. Tudo existe um tempo, tudo existe um propósito, e o tempo de cantar está chegando na tua vida. Continua adorando, continua glorificando, bendizendo o nome santo do Senhor. Continua olhando com os olhos espirituais, aleluia, enxergando o que Deus está fazendo, a invasão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os adversários, os inimigos, é para você orar por eles. Sabe por quê? Porque Deus pode os alcançar por meio das pérolas que estão sendo formadas na tua humilhação. E assim eu encerro esta mensagem nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Vamos ficar de pé, vamos orar pelas famílias.
Vamos orar por aquelas pessoas que estão sendo humilhadas. Louvado seja o nome do Senhor. Aquelas pessoas que estão em cargo e não se sentem mais nada. Oremos nessa noite. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, Senhor, na Tua presença, Senhor, nós apresentamos aqueles, Senhor, que estão passando pela humilhação, aqueles, Senhor, que estão passando pela tribulação, Senhor. Ó Deus, pela fé eu já posso ver o tamanho da obra que o Senhor vai fazer em sua vida. Pai, que o Senhor possa visitar. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, acalmar o seu coração. Senhor, que o Senhor possa dar graça, dar sabedoria, abrir os olhos espirituais para enxergar aquilo que o Senhor está fazendo. Deus de poder e de glória, nós oramos, Senhor, pelas famílias, Pai, porque grandes são os livramentos que o Senhor tem dado, Senhor, para a nossa família, e muitas vezes nós não enxergamos, muitas e muitas vezes nós não agradecemos como deveríamos. Pai, obrigado pelos nossos filhos, obrigado, Senhor, pelas nossas esposas, Senhor, pelo nosso esposo. Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida de cada um, que o Senhor possa continuar, Senhor, abençoando a vida dos nossos filhos, a nossa vida, que o Senhor possa continuar nos dando graça para vencer as astutas ciladas do inimigo, nos dando estratégia, Senhor, para vencer as astutas ciladas do inimigo. Deus, em nome de Jesus, eu repreendo todo levante contra as famílias, tudo aquilo que tem se levantado para tentar destruir as famílias, tudo aquilo que tem se levantado para tentar destruir os projetos e sonhos do futuro, nós repreendemos em nome de Jesus. Visita o aflito, visita, Senhor, os invasores, visita, Senhor, aleluia, os Golias nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque nós temos que agradecer pela vida dos nossos inimigos, porque se não existisse os perseguidores, se não existisse a esposa de Jó, se não existisse os seus amigos acusadores, louvado seja o nome do Senhor, essa história valiosa e grandiosa não tinha sido formada, pérolas não teriam sido alcançadas. Visita o aflito, o caído, com graça, com paz, misericórdia e sabedoria. É isso que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.